Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Altamente. Hoje eu vou conversar com a pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que cuida de mim também. A gente vai falar um pouquinho sobre bloqueio emocional e crescimento profissional. Ela é uma psicóloga com vasta experiência em autoanálise, TCC, neurociência. É uma pessoa super do bem, que gosta de ajudar as pessoas e que tem um jeito só dela de cuidar. Por que eu falo só dela? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê que a população pede abraço. E ela abraça o paciente como ninguém. Falo isso porque eu custei achar um profissional igual ela que me atendesse. Ela é minha psicóloga. É a Michele Costa, uma pessoa que eu respeito, admiro e que cada vez mais me ajuda, né, dona Michele? Como é que tá? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos aqui ajudar mais pessoas, que esse é nosso lema, né? Assim como eu, como você. Então vamos aí, né? Ajudar essas pessoas que realmente precisam. A Michele já me deu umas duras aqui hoje, gente, porque eu tô com papel, com tudo que tá aqui, mas é porque conversar com quem já conhece a gente é tão difícil. Mentira, né? Não. Michele, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bloqueios, crescimento profissional e o medo da profissão ou a ansiedade. Cada vez mais a gente tem percebido a dificuldade de pessoas lidarem com o que está acontecendo hoje. Profissionais que acabam de entrar no mercado, profissional que chega num patamar e não consegue mais crescer, e aquele que já está para aposentar e não sabe se vai ficar bem ou não, se continua. E cada vez mais, pelo menos no meu consultório, eu vejo que não é por falta de capacidade, não é por falta de um salário melhor. Eu acho que o que eu mais vejo hoje, não é o que eu acho, né? O que eu mais vejo hoje é o medo, um bloqueio de, por exemplo, né? A pessoa chega no consultório e fala que está com problema no trabalho e não quer sair do trabalho. O quanto você acha que esse tempo que ela fica insistindo nesse trabalho, que para mim é um bloqueio, um medo que ela tem de trocar o certo pelo duvidoso ou pelo mais certo, porque ali ela só trava e vai adoecendo, o quanto você acha que isso atrapalha o profissional? Muito. Destrinche esse muito. É porque as pessoas, o medo, né, ele que nada faz, ele trava. E ele travando, a pessoa não vai fazer aquilo que ela realmente quer. E muitas vezes ela não tá ali por escolha. Ela tá ali por obrigação, porque eu preciso trabalhar. Que é uma dor emocional. Ele olha para essa dor? Não. Ele não olha para essa dor emocional. Tanto que a gente nem pensa de onde veio essa dor. Onde que essa dor surgiu? Por que essa pessoa veio dessas questões e fica com medo de sair desse movimento? Porque ela vai receber crítica, ela vai receber julgamento, e aí ela vai paralisando. E o que você acha que mais pega para esses bloqueios? Como assim? Vamos lá. Quando a gente pensa em uma grande rede de fast food, por exemplo, que essa pessoa está ali, entrou por talvez um salário e para ajudar a família, fica com medo de sair. E tem esse bloqueio e se mantém naquela rede ali, ganhando o salário dela e deixa de ganhar outros. Ela tem esse medo a partir do momento que ela entra ou já veio com esse medo? Já veio. Medo, né? Tipo assim, nossa, se eu sair daqui, o que vai ser da minha vida? Não vou ganhar o que eu ganho aqui. Olha um bloqueio aí. Só que, na verdade, isso é só um pensamento que ela colocou como verdade. Da onde vem isso? Aí você tem que entrar no autoconhecimento para você poder destrinchar de onde veio isso. Porque pode ver de indícios emocionais desde a infância. Esse indício emocional desde a infância, você se arremete a isso?
Eu não sei se alguém quiser me falar se tá dando para ouvir ou não, que eu tô achando até minha voz um pouco baixa. Esse medo emocional, você acha que é só na infância? E aí, quando eu falo só na infância, é porque eu tive uma infância que era muito limitada a gente pensar assim, ó, tem que fazer um concurso para uma estabilidade, tem que arranjar um emprego para, sei lá, ganhar X. Padrão. Esse padrão, a média. Sim. Essa média, quando a gente passa para outra pessoa, e essa pessoa sente, você acha que ela melhora e melhora até que ponto? Vou falar a verdade, se ela resolver esses padrões e enxergar esses padrões, tiver consciência e atitude, ela ultrapassa. Ultrapassa a ponto de crescer? Sim. Mas ela tem que resolver. E se eu te falar que eu tenho pessoas que eu acho que têm medo de crescer? Aí a criança, eu vou brincar. É a criança interior. O que acontece? É como se a gente tivesse o adulto e a criança aqui do lado. A criança, ela não resolve nada, concorda comigo? Só que muitas vezes eu vou falar assim pra ela, vai lá e resolve pra mim. Que credibilidade que a criança tem de resolver algo? E o medo de crescer que as pessoas têm? Porque vem dessa criança interior ferida. Que a gente tem essa criança interior ferida. Entendeu? Essa criança interior ferida seria... Porque assim, quando a gente pensa em crescer, e é o que mais dá medo, e não estou falando que eu sou grande, mas o que eu vejo que tem gente com medo é disposição. E aí vem aquele padrão lá da infância, da infância sofrida, que normalmente tem, mas tem pessoas que não teve infância sofrida e tem esse medo de crescimento. Esse medo de exposição pode ser trabalhado? Pode. Como? Você tá muito assim, pô, pode. Eu tô automática. Tá muito automático, tá muito... Você não é assim, você conversa. É porque é o medo do julgamento. A gente tem muito medo de ser julgado, de ser apontado. As pessoas têm muito isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, Michele, lá dentro da clínica mesmo, olha, eu tô num trabalho X, mas eu gostaria de fazer tal coisa. Eu falei assim, tanto que eu falei até que eu ia citar esse exemplo. A pessoa trabalhava num posto de gasolina e aí ele queria trabalhar como advogado. Ele era advogado, mas trabalhava no posto de gasolina. Mas os pais sempre falaram assim, não, mas tem que ser CLT. Você tem que ser CLT, é o padrão. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu queria fazer o que eu preciso fazer. Porque eu vim para isso, eu quero trabalhar como advogado. Aí eu falei assim, então vamos dar um pulo? Qual que é seus medos? Ah, e se eu não ganhar dinheiro? Pois é, se eu não ganhar dinheiro, vai até quando o limite do encorajar aí? Aí, a hora que essa pessoa diz pra mim, se eu não ganhar dinheiro, eu falei assim, olha o potencial que você tem, porque ele não acreditava nele mesmo. É sobre o valor. É. Não dos outros, o seu. O dele, porque ele não olhava pra ele. Em que momento que ele olhou pra ele? Ele sempre seguia o padrão, mas ele podia olhar para o que ele queria de verdade. Aí ele destrinchou isso e hoje ele é advogado. Pois é. Olha só pra você ver. E aí você vê grandes pessoas, ele era um advogado que trabalhava eu não conheço. Não é um paciente comum, assim, nosso. Mas existem profissionais que estão se submetendo a um CLT mínimo e que tem uma capacidade absurda e um medo maior ainda. Por que eu falo isso? Porque é igual esse profissional aí. Nossa, eu tenho diversos profissionais que trabalham atrás de balcão e não desmerecendo. Cada um tem a sua história, que estão travados exatamente por isso. E quando eu falo desse tipo de travamento, eu enxergo assim, ó, o que está te levando a ter esse medo? Porque se for contra, tudo bem. Então, uma hora a gente vira o jogo e a gente vai trabalhando para virar o jogo. Agora, se não for contra,
se for aquele padrão do próprio sistema que tem de ficar limitante ali ao meio, aí eu acho que vale a pena trabalhar. Porque você vê pessoas que ficam ali 6 anos estudando, 5 anos estudando, e tem uma Sim. capacidade absurda e esse medo. Quando essa pessoa começa a virar o jogo, muda. Muda total. Muda da própria pessoa assustar. Só que, nossa, e como que é doido. Só que no começo, é porque a gente passa isso, eu passei, provavelmente você passa. Quando você vira o jogo, o primeiro mês ali é assustador. Porque você ainda não acredita que Porque a gente não pode, né? não pode. A gente não merece. E assim, é uma pergunta que eu vou te fazer, mas é o que eu mais percebo hoje. É uma pergunta até meio que provocante. Tem que sangrar para merecer? Não. Mas por que que isso acontece? Porque a gente não sabe tratar a gente bem, a gente não foi ensinado. Olhar pra gente. É lógico. Olhar pra mim, não posso. Eu só posso olhar pro outro. Gente, mas está escrito na Bíblia. Amai-vos aos outros como a ti mesmo. Se você não amar você, como você ama o outro? Eu não tô inventando, não. É real. É milenar um aprendizado. Sim. Então vamos amar a gente, parar. Eu brinco assim com os meus pacientes, falei, gente, para de se autoflagelar. Vamos cuidar da gente com amorosidade e carinho, porque a gente não sabe fazer isso. Ninguém ensinou, mas a gente pode aprender. Se conhecendo. Pesado. Sim, É pesado, mas é real. e acontece muito. Talvez todos os dias na nossa clínica a gente escuta a mesma história. Eu Sim. até tirei, você já viu que já perdeu ali, né? É coisa de 2 perguntas, a gente já acaba com aquilo ali. O que que eu vejo muito, e é uma pergunta também que eu ia te provocar. O profissional hoje, ele tem medo do crescimento, tem um bloqueio, mas qual que é o pior não, o profissional mais difícil de se enxergar? Qual que é a área mais difícil do profissional se enxergar? Nossa, o que eu vejo dentro da clínica, assim, é mais a questão. Eu vejo enfermagem, tem muito, eu tenho bastante. O que a enfermagem não enxerga? Porque assim, ó, eu sabia que era profissional de saúde. Todo profissional de saúde, ele tem o sacerdócio como um dever, parece, né? Não sabe cobrar, não sabe se posicionar, não sabe enfrentar. Tipo, pode me pisar porque eu vim para sofrer e te ajudar. A enfermagem talvez pegue um pouco mais porque é o cara a cara com o paciente. É quem dá banho, quem limpa o bumbum, quem tá ali no tete a tete. Esses são os que mais sofrem. São os mais valorizados. Sim, Teria jeito de trabalhar esse profissional? sim, Como? Aí a gente tem paciente em comum. temos. Aí nós temos paciente. A gente tem um paciente comum e ela teve problema, né? De ansiedade, depressão. Eu vou voltar. Tá, então vamos voltar. Você tem certeza? Perguntei. Não, tenho certeza, vou voltar. Teve outra crise. Eu sabia que não era o momento. Mas as pessoas têm escolha. A gente só mostra o caminho, só que a escolha é da pessoa. No momento da crise, peguei essa paciente e fui trabalhar com ela no momento da crise. Você não acha que tá na hora de se libertar disso? Se isso tá fazendo tão mal pra você, mas e se eu ficar sem dinheiro? Eu falei, quem disse pra você que você vai ficar sem dinheiro? Você não sabe trabalhar só com isso? Hoje, tudo é muito amplo. Você pode ajudar pessoas, mostrar o seu trabalho. Olha quanta coisa tem pra fazer. Só que naquele momento ela não enxergava nada. Por fim, ela olhou e falou assim, é verdade. Eu vou me libertar disso. Não quero mais. Aí, nesse momento, eu falei pra ela o seguinte.
Você ficou mais leve, né? Ela falou, sim. Falei, então, a gente precisa só ter coragem. A gente não tem coragem de respeitar a gente. A gente não se respeita. Fala-se tanto de amor próprio. Mas não tem. Então a gente vai construindo isso. Ah, mas amor próprio se constrói? Sim, se constrói. Por que não? Se você não tem seu autoconhecimento, como é que você Não tem como. se valoriza? Por isso que a gente tem que se autoconhecer. Só que alguém quer olhar pra si, hoje em dia, Não tem tempo. é lógico, a gente sempre vem pra último plano, né, da vida. Aí é muito mais fácil. Matematicamente, é mais viável a gente olhar pra gente. Não, assim, é provado que quando você olha pra você, você começa a se dar mais valor. Sim. Porque o que a gente vê hoje é uma desvalorização em todas as áreas. Vai mudar. Porque hoje em dia não se acha mais trabalhador igual achava antes. Não. Não Muito- mesmo. É muito mais fácil hoje você ver uma pessoa no digital e não fora de casa do que dentro. E hoje em dia parece que até mesmo os profissionais que ganham salário estão entendendo isso. Porque é difícil você levar esse trabalho manual. Esse profissional hoje que cresce e não aparece. Não aparece porque tem medo de exposição. É um perigo para ele. Sim. Porque ele vai ficar pra trás, né? Porque não tem que ter medo de se expor. Eu não mereço, né? Eu não posso. E o medo do julgamento, o que que o outro vai dizer de mim? O que que o outro vai falar de mim? Esses são os pontos de interrogação que as pessoas têm medo de falar. Têm medo de se expor. Só que se você se conhece, por que não? Por que que não pode fazer isso? O que contribui? O que você acha que mais contribui pro travamento dessa pessoa se expor? Tirando o julgamento. Porque isso aí vai ter dentro de casa. Se um filho aparece mais do que o outro, o próprio irmão já julga. Mas aqui vem muita questão de comparação, né? Da onde? A comparação, eles ficam. A internet é um ponto fantástico pra gente falar nisso. Que eu falei internet, o pessoal olha, nossa, você viu que fulano é melhor do que eu? Nossa, mas olha onde ele tá. Só que fulano tem 20 anos de profissão, Começou baixo. né? Então aí vem pra questão de. Aí volta lá no merecimento de novo. Não, não mereço, não, porque olha lá, faz melhor do que eu. Aí ele trava, não consegue ir pra frente. Eu vejo uma posição hoje tão engraçada quando você fala de internet. É porque a gente vê muito colega médico, quer ganhar 300 mil, mas a pessoa que bitola nisso do 300 mil, esquece que aquele colega médico que quer ganhar 300 mil começou com 10, 20, né? Nem 30 reais a consulta. E aí, hoje ele chegou naquele patamar. E aí, quando você vê aquilo, você se compara, igual você tá falando, a gente se compara, você se sente o lixo do lixo. Sim. Que é a hora do desespero, né? Aí você entra num desespero, num looping de desespero tão grande que nada flui. Eu costumo falar que quanto mais você corre pro dinheiro, o dinheiro corre de você. É verdade. Não adianta. O dia que você pensar em você, o dinheiro volta para você. É automático. É muito... e é uma frase que eu falo para todo mundo. Arroz com feijão dentro de casa é mais caro do que a lagosta fora. Não adianta. É porque às vezes a gente coloca o dinheiro no pedestal. Ele não veio para ser troféu. Ele veio para ser consequência daquilo que você faz. Se o dinheiro fosse tudo, a gente talvez teria metade de pessoas dentro do consultório, né? Com certeza. Nossa, porque assim, o profissional de saúde, o profissional liberal, a gente vê que consegue trabalhar e conseguir o dinheiro. Mas o tanto que se adoece Sim. hoje, e a saúde mental muito mais, tanto é que a NR1 tá saindo, tá acabando de sair do papel. A gente vê o número de afastamento que a gente tem hoje exatamente por transtorno, Burnout, não, burnout. mas o que mais tem? E aí que tá. A pessoa, e olha só pra você ver, a gente conversando assim, o burnout mesmo, não é um motivo de travamento? Sim.
Me fala um pouquinho do burnout. Ela não estava preparada para isso, não. Agora eu peguei no pé dela. O que acontece? Eu tive até pacientes dentro da clínica com burnout. O que aconteceu? Trabalhava. Cansaço mental total. Também da área da saúde. Sempre, né? Sempre. Eu falava assim pra ela, olha, cuidado, você não tá legal, você tá trabalhando muito, você tá desgastando muito, como se a vida dela não existisse mais. Que eu falo assim, que a gente dando exemplo, eu acho que fica mais claro para as pessoas. Então, a vida dela não existia, era só o trabalho. Até que chegou um ponto que ela já estava desgastada, deu uma crise muito forte. Aí, o que aconteceu? Tivemos que brecar essa pessoa e falar assim, olha, agora você vai ter que cuidar de você. Você vai ter que olhar para você. E qual que é a dificuldade maior das pessoas? Olhar para elas, né? Dói olhar pra gente. Lógico. É egoísmo, né? Mas não é egoísmo, né? A gente pode olhar pra gente, sim, mas Deve olhar pra porém... gente, né? Eu falo assim, a gente só não pode ultrapassar, né? Entrar no ego. Porque entrou no ego, dançou. Então, tudo em equilíbrio na vida. Só que a gente não quer equilibrar, porque dói. E tudo que dói, a gente não quer ver. É a ideia da comandante de bordo, né? Que fala, pegue você a máscara primeiro, se salve para salvar os outros. Se você tá bem, você consegue isso. Se você não tá bem, nada. É verdade. E aí, se você não faz nada, você só corre quem depois? Foi todo mundo embora. E vai. Então. Você tá doido. Como é que faz? Michele, hoje em dia, a gente vê que a pessoa adoece não é só pelo tempo do trabalho. O que eu vejo muito, e é um padrão que cada vez mais se repete, a pessoa que tem a fuga do próprio lar falando que vai trabalhar. Tipo, eu odeio ouvir essa frase, tá? Eu me sinto muito bem quando eu tô trabalhando. Prefiro o lugar que eu tô trabalhando do que ir pra casa. É lógico que tá se escondendo. É mais fácil esconder, né? E aí, quando chega em casa, o que acontece? Qual que é o padrão pior dele? Ele continua trabalhando. Vamos lá. Eu, por exemplo, e aí eu tô falando de mim, adorava falar que eu estava trabalhando o tempo inteiro. Você me conhece, você sabe dessa história. Quando eu ia para casa, eu ia estressado. Ou seja, João Vitor, Maria Clara, Lisley sofria comigo. Eu chamo isso de covardeado covarde. Por quê? O lugar que me embate, eu não revido. O lugar que me acolhe, eu sou extremamente rancoroso. E esse rancor faz aquele loop que eu quero voltar pro lugar que eu não revido. Só que ao mesmo tempo... De conforto, né? Fuga. Uhum. Porque é aquela autossabotagem que... E é aí que eu acho que mora o perigo. Não sei se você vai concordar, mas você volta, vai fazer aquele loop de trabalho, não chega a ser um burnout, e aí lá pelas tantas da noite, no meu caso, que fazia plantão, pizza para todo mundo na UPA. E aí você não vê o dinheiro crescer. Que para mim a pior das autossabotagens é quando você fala exatamente isso. Tô falando no padrão profissional. Sim. Eu trabalhei muito e eu mereço. Para mim é o contrário. Eu trabalhei muito porque eu ainda estou precisando. É necessidade. Porque antes eu fugia com essa conversa, mas vamos lá. Se eu estou trabalhando muito, é porque eu estou precisando. Se eu diminuo de trabalhar, é porque eu estou merecendo. Até quando que a pessoa enxerga isso? Quando se olha. E para ela se olhar, qual que é a sua técnica melhor? Para ela se olhar, quando a pessoa faz muito isso,
Eu tô apertando ela Aquelas- porque eu não tô acompanhando nem aqui dali. Se ela estudou, ela dançou. Eu não estudei nada, eu fico, eu deixo fluir. Eu falo assim, ó, quando a pessoa chega falando pra mim que trabalha demais, a primeira pergunta que eu faço pra ela é o seguinte: você tá fugindo do quê? Você tá fugindo de quem? É insalubre trabalhar demais, né? Sim. Você não tem qualidade. Até só a qualidade do trabalho sai ruim. Sai, porque você não consegue fazer o total, você faz parcial. Aí acho que é merecedor. Aonde que isso é merecedor? Não consegue ser merecedor disso aí. Aí eu falo pra pessoa, tá, então vamos olhar pra dentro um pouquinho. Fala assim, o que que você quer da tua vida? O que que você busca? O que que você busca da sua vida? Eu vou te apertar se você continuar nessa aí. Você sabe que a gente tem um que é desse jeito. Eu sei, Eu vou você te já tá entendendo. apertar. Então não fala. Olha onde que ela tá me levando. Vamos lá. Eu vou fazer. Agora ela provocou. Ela sabe que ela tocou aonde não devia. Uma pessoa, um jovem, adolescente, chegando à sua maioridade, que chega pra você e fala que já tem tudo. Você acredita? Pior que no começo dá pra acreditar, porque hoje em dia a gente não sabe mais distinguir quem tem e quem não tem. Porque a internet mudou tudo, né? Porque antigamente a nossa visão antigamente tudo, não, né? a minha visão, pelo menos não é a nossa, eu não vou generalizar, era ver meu pai saindo para trabalhar todos os dias, inclusive alguns finais de semana, não ter férias e ter uma vida mediana. Hoje em dia o que a gente vê é pessoas endinheiradas, e aí eu não estou falando, não entro no julgamento o como nem por que estão endinheiradas, mas em plena segunda-feira num iate tomando champanhe. Então não dá para saber o que esse jovem, o público que eu tô falando, tem. Sim. E aí se ele chega e fala que tem tudo, eu começo a assustar. Aí a gente investiga um pouquinho, e aí eu já tô falando até de bem material. Não tem nada de bem material, e muito menos emocional. O que você espera de uma pessoa dessa? Agora eu vou implicar com ela. Você tem certeza? Nossa, mas como? Porque aqui a gente está falando, assim, só nós dois sabemos, é claro que não, ela sabe por que eu estou levando isso, porque hoje a gente vê muito jovem que acha que está realizado, mas não tem um planejamento. Mas na verdade eles não têm nem expectativa de vida. É por aí que eu estou querendo chegar. Não sabe o que é viver, tá apenas existindo. O dia de amanhã não importa. Não. Se acontecer alguma coisa, tá tudo certo. Tem Não aumentado? tá tudo certo. Não tem nada certo, mas Não. tem aumentado esse pouco. número de gente que Depois acha. acho que depois da internet piorou um pouco. A internet ela veio com um mecanismo ótimo. Só que eu falo, é uma pena que as pessoas querem o quê? Dopamina rápida. Tudo tem que ser muito rápido, tem que acontecer ontem. Até que ponto isso vai? Nossa, falou um negócio aí que é brincadeira, né? Porque antes a gente esperava um filme 3 meses, 6 meses. E achava ótimo. E quando não via, ia esperar na sessão da tarde depois de um ano. E Ou hoje? então no Supercine. Hoje, se saiu lá, de amanhã tá na sua casa. Era aquele negócio que a gente... Olha que loucura. Que antes a gente tinha isso aí, muito menos ansioso. Era para ser mais. Porque olha o tempo que se esperava. Até mesmo para sair a gente... Bom, gente, eu tô falando, eu sou de 79. A Michelle deve ser muito mais nova do que eu. Mas vamos lá, ó. A gente saía uma vez, talvez uma vez no mês, quem dera se a gente saísse para almoçar uma vez no mês. Mas saía raramente e se vestia muito bem para isso. A gente nem tinha telefone direito. Pois é. E hoje em dia, o que a gente mais vê, o que eu mais vejo dentro do consultório é a pessoa querendo voltar para dentro de casa. Pelo menos é o que eu sinto. A geração que está saindo aí agora dos seus 25 para cima, 25 a 30 anos, foi muito acelerada. Hoje eu percebo, na minha filha que fez 12 anos agora, uma tendência mais calma. Eu senti a mesma coisa. Sua filha também tem a mais mesma ou menos. idade. Eu tô sentindo eles mais
fraternos, mais amorosos, Eles estão mesmo. mais apegados. Isso vem por causa desse padrão de trás? Vem. Ou é mudança de algum, sei lá, mecanismo que a gente tá cansado de apanhar? Ai, agora eu vou entrar num outro processo. Eu acho que é um mecanismo de evolução mesmo. Deles? Sim. De ter visto essa... Porque, na verdade, quando a gente pensa numa pessoa de 12 anos, e assim, não tô falando nem da idade dos pais, eles apanharam dessa geração porque ainda sofre ainda. Uhum. Você vê crianças hoje, de 12, 13 anos querendo ganhar dinheiro. É verdade. E aí você fala, cara, você não tem nem que pensar em dinheiro. Porque, quando eu tô falando dos meus pais, a gente tinha mesada, mas a mesada, vamos supor, dava para comprar um salgado, não era um salgado todo dia, não, era um salgado na cantina ali da escola na semana, e olha lá, né? Hoje em dia não, hoje em dia os meninos estão querendo ganhar, sei lá, 15 mil, 20 mil, talvez até, e ganha, né? Porque a internet consegue proporcionar isso. Até quando isso é saudável? Então, Que eles perdem, pra mim, eles perdem muito a infância nesse processo. É porque eles veem, né, a internet de novo, né? Eles veem a vida fácil e acham que é muito fácil. Só que quando eles conseguem fazer alguma coisa, não são todos que vão ganhar. Isso, eles vêm com uma cabeça achando que eles vão ganhar X. Só que nem sempre é assim, porque eles acham que é só colocar lá na internet e vai funcionar, né? Mas Só não. que não é por aí, né? Pensando como o tema de hoje, que é bloqueio. Aí você pega uma criança dessa, ou um jovem adolescente aí de 17 anos que já ganhou X. E aquela modinha acaba. Porque não tem condição. Da onde vem? Se não for ilegal, não tem condição. Tô falando, se não for legal, não ter condição dele manter um padrão de ganho sem ter uma expertise diferente. Porque uma hora a expertise cai. Tem a IA aí que, pô, Não vem para precisa ajudar. pensar, né? Não, Que então, agora eles não querem pensar. não, o negócio é automatizar, não é nem pensar mais não. E aí, e depois eles falam que tem medo de robô. Eles colocam o robô no meio, em tudo. Eu tô falando que eu tenho IA em tudo que tem, mas, pô... Não, mas a gente tem que usar como apoio, né? É um Isso que apoio. eles não entenderam ainda. E aí, olha só, você pega uma criança de 15, um adolescente de 15, 18 anos ganhando 15 mil. Para de ganhar. Sofre. E aí ele vai bater na realidade. Salário de 2.500, 1.500, um salário de 1.700 e pouco. Até quando isso trava ele ou vira um transtorno? Porque a gente sabe que a ansiedade todo mundo tem. Sim. E a anedonia ou falta de prazer, esporadicamente, não é transtorno. Transtorno é tudo aquilo que te gera algum prejuízo. Quando isso passa a ser? É porque aí a pessoa entra numa depressão, né? Porque ela foi frustrada. O que eles não estão acostumados a ser frustrado? Que não pode frustrar. Então vai seguir um plano aí, o bloqueio, essa depressão, porque vai falar, como assim? Eu não consegui. Por que eu não consegui até onde eu tinha que ir? Não, se eu ganhei 15 mil, eu ganho de novo. Tem gente que vai para cima, mas pessoas que saem do padrão. Agora eu vou trazer um pouco da sistêmica. O que acontece? Essa pessoa que sai do padrão é a ovelha negra. Só que não é algo ruim, é algo bom, porque ela consegue mudar todo o contexto ali familiar. Agora, a pessoa que não sai, entra na depressão e não consegue sair. Aí ela paralisa. É fácil retornar? Desafiador, como eu uso. Porque se cai o padrão, vem o medo e tem o bloqueio. Sim. Aí você me falou da depressão. Antes da depressão, ele vai sofrer até ele chegar na depressão. O trabalho aqui é mais assistencial ou intervencionista? Intervenções. Quem enxerga isso? Porque assim, olha só, olha aonde que eu tô querendo chegar. Quando a gente pega uma criança, a gente espera que a nossa escola avise
que não vai ser a mãe que vai pegar um TDAH em determinada idade, de até 10 anos. É a escola que vai enxergar isso muito mais fácil. Sim. Só que nesse caso aqui, eu acho que a família iria enxergar muito mais fácil. Até onde que essa família tem um bloqueio de falar com essa pessoa que normalmente está entrando numa depressão por uma falta de conhecimento próprio, E maturidade, né? de maturidade. Porque eles não têm maturidade ainda. Eu falo assim, mas aí o que acontece? Nem sempre a família consegue enxergar e fazer essa movimentação. Por quê? Porque a família vem, vamos, não sabe lidar. Vamos, levanta. Que preguiça é essa? Vamos começar tudo de novo. Só que isso vai bloqueando ainda mais a pessoa ali. Para o Cada jovem vez mais. empreendedor, o que você falaria para ele no começo de carreira? Que é desafiador que eu passei por isso. Você teve outra. O que você sempre me fala, eu esqueço. A Michelle já foi. Você já trabalhou na Embratel, não foi? Ou não? Foi Trabalhei com meu marido. na Embratel, 8 anos. já teve um trabalho com o pai de contadora. Contabilidade. Meu Deus do céu. Sabe mexer com números, ela sabe mexer com público e agora foi para a área de. Meu Deus. Hoje, para o jovem empreendedor, o que você falaria que é menos doloroso? Quais são, assim, o rumo que ele tem que tomar? Eu vou dar até um exemplo de mim mesmo. Quando eu saí da faculdade, eu achava que eu sabia, né? Mas e o medo? O medo vem ali naquela hora. Primeira vez que eu fui atender uma pessoa, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou atender essa pessoa? Aí na hora eu pensei assim, eu comigo mesmo, né? Vai e faz o que você sabe, o que você aprendeu até agora. Mas a gente sente uma insegurança total ali no primeiro momento. Por quê? Porque ali ninguém consegue te dar o apoio, principalmente na psicologia, como que vai te dar apoio? Como é que você vai procurar? Não tem jeito. Então, assim, aí você vai buscando, você vai trocando ideias, você vai, né, analisando até... Eu fui buscando conhecimento, tipo assim, não sei isso, então vamos aprender. Não sei aquilo, nossa, que faz importância para isso aqui, que legal. E eu falo que todos os processos que eu passei na minha vida foi puro crescimento, isso me ajudou bastante. E o que eu falo para os profissionais que a gente tem que insistir? E não é desistindo na primeira pedra que aparece ali. Porque pedra vai aparecer. Como que você vai olhar para ela? É a forma que você olha. O que é uma pedra para um é um diamante para o outro. Né? Então vamos lapidar. Talvez seja até o diamante daquela pessoa que tá achando que é uma pedra. Talvez é para tirar ou para mostrar que é difícil, mas vai. A gente rola ela. Com certeza. Depende do olhar que a pessoa tiver. Sobre olhar, aí tem um pontinho aí que eu gosto muito de frisar, até eu sou um leitor nato, adoro ler, e tem alguns livros que mexem com a gente, né? Dependendo do momento. E tem livros que até para pacientes meus eu falo, não lê esse livro agora. Porque dependendo do momento, você lê e Não tem tá uma preparado, interpretação, e na outra você tem outra interpretação, e talvez você vai ter 1000 interpretações do mesmo livro. Dependendo do seu estado de espírito naquele momento. Dependendo do que você está passando. E tem situações que a pessoa está mal e pega talvez um livro de autoajuda e se arrebenta. Aí acaba de ir pro buraco. A autoafirmação, o se achar demais, vamos pra frente, você é o cara, isso prejudica ou ajuda e até quando? Tem que ter equilíbrio. Porque se você vai muito, o egoísmo vem. Aí você se acha autossuficiente, isso complica. Porque se a gente é autossuficiente, a gente não precisa de ninguém, né? A verdade é que tem muitos que se acham, né? É. Ninguém vai sozinho. Não. Não tem jeito. Uma pessoa que... Você tá gostando de me apertar hoje, hein? Nossa Senhora. Mas é porque é raro a gente ter uma profissional do gabarito. Ah, sei. Uma pessoa que tem ali, ó, seus 25 anos, uma família legal, o irmão super bem,
E ele se coloca como bem até cair na realidade. Você sabe de quem que eu tô falando, você não é bobo. Mas só que até onde que esse irmão vira referência e até onde essa comparação destrói uma pessoa. O que acontece, o grau de comparação? Porque eu percebo muito também isso. Essa questão de comparar um com o outro, isso é terrível. Porque a pessoa se acha o quê? Inferior. É como se essa pessoa que estivesse jogando lixo toda nessa. E aí, essa aqui não vai fluir. Ela vai ficar ali paralisada. Até que ponto que a gente acha que isso é interessante? Então, essa questão de comparação ela é muito complicada. Quando a gente pensa nessa questão desse... que a maioria fala. É fato que quando uma pessoa vai num psicólogo, ela fala o que quer. Sim. E se engana quando quer. Você não tem obrigação nenhuma de investigar, porque você não é investigador e você sabe. Você tem feeling, a maioria tem feeling, e sabe que a pessoa está se sabotando. Até assim, ó, se sabotou, você sabe que não está indo. Você para e fala, porque eu tive pacientes que eu tive que falar. Não é isso. Você chega e corrige, você pede uma intervenção junto a alguém, como é que vai nesse ponto? Eu falo. Com ela? Doa o que doer? Eu falo com muita cautela. A gente tem que agir com muita sabedoria, porque senão a gente se perde. Então eu falo assim pra ela, eu falo assim, olha, a sessão, de verdade, ela só vai funcionar se você vier todos os dias, toda semana. Porque senão o resultado que você quer, a gente não vai conseguir. Fica muito mais distante daquilo que você quer. Aí ela fica meio assim, né? Volta e fala. Aí ela volta e faz. Porque não Só que ela adianta cala. mentir por você, Não. né? Porque na verdade não é pra mim, né? É Eles pra estão ela mentindo mesmo. pra eles mesmo. É a pessoa que tá buscando ajuda e tá correndo da ajuda. Sim. Gente, pelo amor de Deus, mas é um tipo de comparação. Ao É o filtro. gordinho que faz regime de manhã e come a pizza de madrugada escondido. E E fala aí não que vai. comeu. E fala que não comeu. O problema desse aí é que, pensando no bloqueio, ele se esconde fingindo uma realidade que não é dele. E quando a máscara cai, como que ajuda? Porque normalmente o que eu vejo é que quando a máscara cai, já não vem nem a depressão e nem a ansiedade, é desespero. E o desespero te leva a fazer mais burrada. Mas até que essa questão eu consigo inverter bastante. Essa questão deles, assim, de faltar. Falei, gente, mas olha, sobre vocês, o quanto que vocês estão colocando, né, vocês em primeiro lugar. Porque o horário é de vocês, o tempo é de vocês. Então você já sabe. Então o que você está fazendo com você? Aí eu jogo o autoconhecimento ali dentro. Existe alguma técnica? E aí essa pergunta foi que... Essa eu vou guardar. Essa pergunta aqui... Existe alguma técnica que você tem, sua, que tira alguém que saiu de frente do seu portão para voltar? Tô falando de mim, você lembra do primeiro dia de consulta meu que eu fui embora, gente, eu não fui lá não. Eu fingi que o João tava passando mal e corri. O que eu fiz? Nada, você falou, tô esperando. E voltei. Então, mas esse tô esperando, o que ele faz você pensar? Não é sobre você, não é sobre mim, é você que tá querendo. Mas tem gente que não enxerga. É aí que eu iria, de verdade, Mas eu graças a iria. Deus no meu consultório a maioria enxerga. Porque o que eu mais vejo é gente achando que com uma consulta zerou. Zerou o game. Pode acontecer? Pode. Pode muito. Eu tenho um exemplo, porque eu não pedi a permissão dele, mas ele fala. Um dia inclusive eu vou trazer ele aqui. Ele tinha um padrão, e é um
puta de um profissional, um cara excelente, e o problema dele era jogo, ludopatia. E aí a gente bateu papo, minha consulta é igual a sua. É claro que eu imponho um limite, mas o limite depende muito do que eu tô vendo na minha frente. E todos os pacientes entendem isso, porque ele também precisa. Já me falaram isso mesmo. E um dia, nesse dia, esse rapaz não é daqui, nossa, eu vou conversar com ele aqui. Eu vou pedir para ele contar a história dele. E a gente chegou no ponto do que era o jogo dele. O jogo desse rapaz, que é um jovem empreendedor, e grande esse empreendedor, ele já tinha ganhado milhões em jogo e perdido mais milhões ainda. E quando a gente fala milhões, parece que é muito, né? Mas foi muito mesmo o dinheiro que ele ganhou. E perdeu tudo de jogo. Porque, graças a Deus, a mãe segurou o resto. E o padrão que ele tinha nesse jogo era dopamina rápido, mas era o dinheiro rápido. Dinheiro de conta que uma outra pessoa fazia e sobrava para ele. E para mim chegar nisso, demorou um dia. Porque a gente conversou muito, era o meu último paciente do dia e era uma conversa que estava fluindo. Eu não uso muito questionário pronto. Eu deixo fluir. Eu acho que fica melhor para me entender. E aí a gente, não foi na primeira, mas na segunda já tinha, ele mesmo se conheceu. Tanto é que quando ele voltou, ele falou assim, nó, separei e tal. Eu falei, pronto, acabei com a vida do homem. Agora eu acabei com a vida dele, né? E não, era o contrário. O que eu falo é o seguinte, até onde que a gente vai na intervenção para o cara entender que é um bloqueio e enxergar que esse bloqueio pode ser ultrapassado, e aí eu falo como a maior ética do mundo, até onde no ponto. O limite da pessoa entender que é um bloqueio e se reverter isso, ela vira o jogo, ou eu não me intrometo aí e a pessoa tem que descobrir sozinha. Porque o que a gente vê hoje, esses bloqueios bem trabalhados, você faz um profissional absurdo. Porque se fosse dinheiro era mais fácil. A mentalidade é muito mais pesada do que o dinheiro. E assim, quando você vira uma mentalidade dessa aqui, é uma mentalidade pronta, mas não madura, até onde chega o limite ali da ética e do profissional que mexe com saúde mental? Eu vejo assim no meu processo, porque às vezes eu tô conversando com a pessoa, tô mostrando ali pra ela, e eles bloqueiam, tá? Eles param, né? Parece que falei demais e para. Isso, aí a hora que solta ali, eu percebo na hora, porque a gente tem que estar focado 100%, eu percebo na hora. E aí, eu falei assim, você quer mudar de assunto? Vamos trabalhar outra coisa, então? Michelle, eu acho melhor. Vamos mudar? E tá, mas Só é que ali. depois eu volto, Aí, eu sei que é ali. É ali. Depois eu volto. No momento certo que eu percebo que a pessoa tá preparada, porque é o sentir. O sentir pra mim é muito importante. Aí no momento certo que eu vejo que a pessoa tá preparada, eu volto com o assunto. Ali eu percebo que ela consegue assimilar. Porque você, olha que legal isso aí. A gente tem muito paciente em comum. Hoje você até citou um aqui que tá muito bem. A pessoa, quando ela trava, é ali. Pra mim, pronto, achamos o começo. Não quer dizer que o problema vai ser resolvido todo ali. E aí é isso que eu tô te perguntando. Ali, talvez no primeiro momento não, mas quando você entra, você sente que tem que entrar, porque passou do limite. Aí você entra já pegando, porque eu falo assim, vou ter que bater aqui para ela entender que é aqui. Vamos supor, é a escola. E a mãe não quer tirar porque é uma escola que ela almejou para o filho o tempo inteiro, mas é a escola que está prejudicando. A gente sabe que é a escola. E não estou citando nenhuma escola, estou dando um exemplo. Até quando você vai falar com essa mãe? No caso aqui eu estou falando de mãe, mas até quando você vai falar com esse profissional? Então, mas Tanto que eu deixo esse profissional, não é sofrer, é porque
entende o seguinte, Michele, o que eu tô querendo saber, até para mim entender um pouco mais sobre isso. Até quando eu vou segurar essa dor desse paciente, porque ele não tá tendo coragem de enxergar. Mas é porque eles não estão preparados. E eu tenho que respeitar a limitação dele. Se eu não respeitar a limitação dele, eu passo por cima dele. Mas, Então, assim, o meu processo é o sentir mesmo. Conforme vai passando as sessões, às vezes ele traz um gancho ali pra mim, que faz muito sentido com aquilo que eu preciso trabalhar, que foi brecado lá atrás. Aí eu já entro no processo ali e falo assim pra ele, olha, você lembra quando eu quis te mostrar isso aqui, pra você foi difícil? Então vamos olhar pra isso agora. Aí ali naquele momento ele fala assim pra mim, então vamos olhar pra isso agora. Agora eu tô preparado. Ele traz pra mim. você acredita que a gente foi conversando e eu vi isso aqui agora? Olha qual que seria a pergunta. Ó. Como desbloquear o crescimento? Sim. Se uma pessoa hoje sente que está travada, qual seria o primeiro passo para destravar? Justamente esse. Demora quanto tempo? Depende da pessoa. Essa pessoa vai te entregar, porque a gente sente que é a hora de falar, e assim, mas sente, é nítido, que tipo assim, bate aqui agora. Eu tenho muito isso, vocês sabem disso. Que tá na hora de você falar isso. Sim. Fala. Até quando a gente tem que se policiar? Porque dá vontade de falar de primeiro. Nossa, mas Mas e se assim, você falar de primeiro, a pessoa vai bloquear? ela não acredita, né? Não, você pode falar, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Meu pai nunca falou isso comigo. Minha mãe nunca falou isso comigo. Meu tio não fez assim. Então Meu não tio, que é o rico adianta. da família, não foi desse jeito. Agora percebeu que não adianta a gente ficar batendo naquela tecla? Não vai resolver. Quanto mais a gente bater na tecla, pior fica. A gente tem um padrão do sistema que é o meio, né? A criança que tá na frente é castigada, a que tá atrás é super castigada. São os dois castigos. A criança vive esse bloqueio de não poder crescer. De verdade, pelo menos na minha época, você tinha que fazer o 6 para passar. Quando essa criança tira o 10, ela também é mal vista. Pela escola. Não a escola, pelos amiguinhos. O cara é chato e é o nerdzinho. Hoje em dia, o nerdzinho tá rico e o chato ficou para trás. Tô falando da maioria. São os que se dão bem porque tem um planejamento. Quando chega na fase adulta, esse nerdzinho, por incrível que pareça, ele pode estar bem. Pode estar muito mal. Por quê? Porque manteve o padrão. O empresário hoje, que a gente mais vê, não é o que tem mais estudo. Como é que você explica isso? Eu tô falando assim, as grandes fortunas hoje não foram feitas de faculdade. Como Mas é que você me eles explica isso? têm? Emocional. Por isso que eu tô te falando. A emoção, o fator mentalidade é muito mais pesado do que qualquer outro fator. E aí tá, os grandes profissionais que a gente vê hoje com mentalidade absurda, constrói coisa que você não acredita. Porque era muito fácil de enxergar. Esse bloqueio, eu tô te falando isso porque quando eu era mais novo, não, parece que foi muito tempo atrás, mas foi, uns 20 anos atrás. Eu estava sentado numa comida japonesa, lá da minha cidade, lá de Valadares, e nesse lugar chamava, né, não tem mais não, chamava Aldeia Mix. Essa Aldeia Mix era um tanto de lojinha, e tinha loja de roupa, tinha loja de sei lá o que, a única coisa que pegou ali era o japonês. Aí eu falei, gente do céu, por que não abre aqui um árabe, um sei lá o que, tal. E eu não fiz. Eu vi tudo. E eu sei por que eu não fiz, você sabe por que eu não fiz também, mas tipo assim, o trem bombou depois que fizeram. E aí, esse padrão de eu mesmo, eu poderia ter feito. Porque não precisa de dinheiro para você investir em nada. Uhum. Se você tiver uma ideia boa, o banco... Se você vender o seu projeto para o banco te compra o seu... te patrocina, entre aspas, te empresta o dinheiro.
A gente até falou isso aqui da Clarice, que é o coque, o mundo de saber onde que meus filhos estudam. Um abraço, Clarice e Regno, que são irmãos meus. Até quando a gente enxerga esse bloqueio? Porque a gente vê muita coisa, deixa de fazer por um padrão familiar. O meu foi familiar. Eu não tenho empresário na família. Que eu me lembre, empresário mesmo, de chegar e fazer. Eu tive um tio que fez isso, quebrou. Muito rápido. É tão engraçado, né? Quando a gente passa, porque eu gosto muito de olhar a árvore genealógica. Quando a gente passa a olhar, quantas coisas que a gente se repete. É interessante isso. E é puro familiar total. É o sistema, né? Sim, mas a gente tem que continuar no sistema, a gente pode quebrar. Porque, olha, a reprogramação mental onde fica? Então, eu tô falando isso, que eu tô te falando do meu tio que quebrou, mas a semana passada eu tava aqui com o Daniel e com a Rafa. Nossa Senhora, eu não posso conversar com esses dois, não, porque explode minha cabeça, assim, de ideia, e eu e o Daniel, que somos, pensa fora da casinha. O Daniel era pintor. A Rafa, acho que ele fez a 8ª série e era sacoleira. Hoje eles fazem 3 milhões mês vendendo moletom. E dão show em todo mundo. Vieram os dois de família muito humilde. Nenhum dos dois tinha empresário. Mas tinha coragem. Mentalidade. Maturidade, né? Cara, um agarrou a mão do outro. E o que eu mais vejo nos dois é que os dois são muito juntos. E um é a cabeça e outro é a execução. E deram muito certo. E também não vieram de famílias de empresário. Eu também não vim, mas eu tinha a ideia do estudo. É a família que fala só do estudo. Você tem que estudar, que isso aqui te tira... E tá tudo bem. Uhum. Cada um tem o seu jeito Sim. de educar e pra mim tá tudo bem. Só que, mesmo nisso, meu pai já falava comigo. Minha mãe tinha um parente que era um dos caras mais ricos da minha cidade. Falou assim, olha, fulano de tal é um dos mais ricos e não tem nem 3ª série. Você não precisa de estudar. Meu pai já tinha essa cabeça. Você não é estudo. É o jeito que você faz as coisas. É o jeito que você domina. É o que você domina. Se você se der bem para o negócio, vai ser negócio. Se você se der bem para estudo, vai ser estudo. Quando eu falo isso para uma mãe? Porque a mãe tem um padrão que o filho tem que ser daquele jeito e ponto. Porque não pode mudar, porque o fulano de tal... E aí aquele menino que tá falando fulano de tal, eu tô falando isso que minha mãe falava demais. Olha lá, fulano de tal é assim, você tem que convidar fulano de tal, você tem que andar com fulano de tal. Ditar regra. Vale? Não, porque ele não vai seguir o padrão. Ainda mais adolescente. Você faz isso com a sua filha? Ditar regra, eu mostro caminhos. Você é amiga da sua filha? Eu sou. Você mostra tudo? A gente conversa bastante. Porque eu tenho a Maria Clara que eu falo, meu Deus, já virou grande. Tá difícil, eu não tô gostando de perder ela ali nos 12 anos, não. Então você solta? Não, lá em casa a gente é muito tranquilo pra conversa. Ela, nossa, ainda mais com a Maria. E a comunicação é tudo. Tanto é que eu falo, faz o que você vai querer fazer. Porque hoje em dia eu fiz ciência da computação e na época eu fui recriminado pra caramba quando eu fiz ciência da computação. E hoje, se eu tivesse feito ciência da computação, assim, tivesse no ramo de ciência da computação, talvez eu tava muito bem também. Ou seja, naquela época não era bem visto, era um videogamezinho, né? Mas no meu caso nunca foi videogame, eu não gosto. E aí, hoje a Maria Clara eu deixo. Mas a gente sempre teve pais que impuseram. Vai fazer medicina, vai fazer isso, e vai fazer... E eu tenho colegas que entregaram o diploma de medicina para fazer outra coisa. Agora, eu tenho uma pessoa que fez terapia comigo e os pais queriam advocacia e ela não queria. Ela queria fazer artes. Entregou o diploma? Não. Ela não precisou fazer isso. O movimento que a gente fez foi contrário. Ela falou assim, não tem como. Eu falei, faz, tem o diploma disso, nunca é demais. Eu falei, depois você estuda artes. E ela fez, assim ela fez. E hoje ela é uma ótima advogada. Ué? Você viu que interessante? Doeu agora, porque... Essa pessoa me surpreendeu.
Se você pudesse falar diretamente para alguém que está começando agora ou que está com alguma dificuldade de sair para dar o próximo passo, o que você falaria, Felipe? Isso é para finalizar. Deixa de recado aí para esse povo. Não tenha medo. Reprograma essa insegurança. Pare de ter insegurança de fazer as coisas, de não confiar. A gente precisa trabalhar essa questão da emoção, né? E olhar pro medo e falar assim, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. O importante é ir. O importante é caminhar. Hoje, se eu falar assim, Michele, você tem medo hoje? Não, não tenho. Não tenho. Eu já recomecei várias vezes na minha vida. Eu falei assim, eu não tenho medo de recomeçar. Depende do jeito que você vai olhar. Então, muda a visão. E traga também pensamentos positivos, que a gente é muito negativo. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Você já tá falando que vai dar errado, não adianta nem começar a fazer. Como é que eu vou melhorar se você tá falando que tá errado? É sobre você. É igual, né? Eu vou falar aqui para um médico, mas a mente, ela funciona de que forma? Você não alimenta a boca? Alimenta, você vai lá e come a comida. O cérebro não é diferente. O que você mandar para ele, ele vai colocar como verdade. Então, o que você está alimentando ele? O cérebro talvez seja o órgão que seja o mais preguiçoso do mundo. Porque se você não ficar... Eu falo com muita gente que é assim, ó. Não é a favor do seu pensamento, é contra ele. A gente não tá... É igual aquela propaganda do Leonardo lá da gripe. Não é um remédio bom para gripe, é um remédio ruim para gripe. Não é um remédio bom para ansiedade, é o ruim para ansiedade. É o contrário. Porque se eu vou te dar um remédio bom para ansiedade, eu aumento a ansiedade. Você tem que pensar ao contra. Tudo que a gente extrapola na emoção, a gente perde na razão. É. E aí eu bloqueio, para mim o bloqueio nada mais é do que uma emoção extravasada, que é o que a gente bate, né? Por isso que eu falo, cuidado com o que você emana. A vibração a energia, você gente, já tá bem aqui no finalzinho e eu vou fazer uma pergunta bem provocante para ela, porque ela tem essa pegada aí, é uma pegada que eu também gosto muito, que eu sinto muito. Já entrou paciente dentro da sua sala que você fala, pelo amor de Deus, não volta? Por causa da energia? Sim, pesadíssimo. E já reverteu isso? Já. Porque eu tô falando de uma pessoa que a gente falou que hoje que aconteceu isso e, tipo, é outra pessoa. Duas pessoas que a gente falou aqui hoje. Já reverteu. É difícil? Hoje, não mais. Reverteu como em uma palavra, em uma frase. Você tá me apertando? Não, porque pra mim, a gente só reverte em uma frase. Eu preciso de uma frase para essa pessoa entender que ela reverteu. E o motivo. Que reverteu o que eu falo, gente, não é nada de... não. Tirar essa nhaca do corpo, essa energia ruim. Quando que essa pessoa tem essa virada? Quando ela entende. Amém. Era essa palavra. Entende você mesmo. Sim. Quando ela se conhece. O autoconhecimento. Autorresponsabilidade. Eu acho que é isso. Mas é isso. Se eu jogo pra mim e eu sou o problema, eu consigo inverter. Se eu coloco o problema no outro, eu não enxergo o meu problema. Ter consciência e atitude, né? Senão não vai. Sou eu que sou o problema, eu mudo. Se eu não sou o problema e eu continuo passando pros outros, eu nunca vou melhorar. Mas é porque às vezes a pessoa nem percebe esse mecanismo. Ou às vezes também não quer enxergar. Tem dificuldade de enxergar. Mas a família pode ajudar. E pode atrapalhar muito também. Pode. E pode atrapalhar mais do que ajudar. Pode. Gente, é o seguinte, foi um papo muito legal, porque se eu e a Michele começar a conversar sobre isso aqui, é só amanhã, 10 dias, porque é a mesma linha de tratamento, é a mesma linha de raciocínio, a gente não tem um padrão de, pega o questionário, sei lá o que, é lógico que a gente faz as triagens baseada em evidência e tem o questionário, mas o padrão de anamnese meu e dela é muito, muito parecido, que não é uma anamnese
é mais focada na pessoa, não é na patologia. Depois a patologia aparece no meio da anamnese. Então, o que eu falo com a Michelle é que a gente sempre está batendo papo com o paciente, ao invés de arguir, né? Antes tinha arguição, então aqui a gente não tem essa pegada, e por isso que flui mais fácil. Michelle, prazerzão te ter aqui. Até quarta-feira. Quarta-feira eu tô lá no Michelle, toda quarta-feira ela me espera lá. Eu dando com ele. Mentira, eu sempre vou. A Michelle é uma pessoa muito querida. Se alguém tá procurando não sei nem se ela tem horário, porque nas últimas vezes ela não tinha horário, não. Não sei nem se ela tá podendo, mas é uma pessoa que eu sempre indico. Tem algumas que eu indico, mas a Michelle sempre tá ali comigo. Sempre me ajuda, sempre me ajuda. Última frasezinha pra esse povo, pra gente dar um tchau e você ir pra casa ou comer esse japonês que você ainda nem comeu. Ela não tomou a Coca-Cola que ela falou que ia falar de saúde, então eu tomei. Olha só, gente, eu falei nada disso. A última frase, fala assim pro pessoal buscar o autoconhecimento, que é muito importante. As pessoas têm que se autoconhecer para trabalhar essas questões de emoção e dor. Você indica um livro? Não. Sabe por que eu não indico? Que eu não sei que patamar que as pessoas estão. É sobre isso? Porque ele tem medo? Isso é um medo Eu dele. também tenho. O livro é muito bom, mas depende da hora. Pessoal, uma boa noite para vocês. Foi um papo extremamente produtivo. Vou deixar o link do Instagram da Michelle. Não sei se ela quer que deixe o telefone, mas se ela permitir eu deixo o telefone. Mas eu acompanho ela direto, eu posto coisa dela. Quer dizer, direto, todo dia, toda semana ela tem que me tolerar. Michelle, prazerzão. Obrigada. Até a próxima. Até. Diz ela que não ia vir se eu não fosse obediente. Eu fui obediente? Foi, até que teve um controle emocional aí. Já que a gente tá falando disso. Você tá vendo? Olha pra você ver o que eu sou. Ela é minha psicóloga mesmo, gente. Ela sabe da minha vida inteira. Prazerzão. Até quarta. Até. Pessoal, boa noite pra vocês. Até segunda que vem. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Um abraço.